muito antes de existirem cidades, carros ou qualquer sinal da humanidade. O céu da Terra era dominado por criaturas impressionantes que pareciam saídas de um filme de ficção científica. Entre elas, o pterossauro se destaca como um dos seres mais fascinantes que já habitaram o planeta. Muitas pessoas acreditam que ele era um dinossauro voador, mas essa ideia não está totalmente correta. Na verdade, os pterossauros pertenciam a um grupo diferente de répteis, embora tenham vivido na mesma época que os dinossauros, durante a chamada Era Mesozoica, há mais de 200 milhões de anos. Se você gosta de mistérios incríveis, histórias fascinantes e curiosidades que quase ninguém conhece, então você está no lugar certo. Já se inscreve no canal agora e ativa o sininho. O que realmente torna o pterossauro especial é o fato de ele ter sido o primeiro vertebrado conhecido a conquistar o voo ativo. Isso significa que, muito antes das aves e até mesmo dos morcegos, esses répteis já dominavam os céus com habilidade. Suas asas eram diferentes de tudo que vemos hoje. Em vez de penas, como nas aves, ou de uma membrana curta, como nos morcegos. Os pterossauros possuíam uma enorme membrana de pele que se estendia ao longo do corpo e era sustentada por um dedo extremamente alongado, algo único na história da evolução. Imagine uma criatura com um corpo relativamente leve, ossos ocos semelhantes aos das aves modernas e uma estrutura perfeita para voar. Alguns pterossauros eram pequenos, do tamanho de um pássaro, mas outros eram verdadeiros gigantes dos céus. Um dos mais impressionantes podia atingir uma envergadura de asas de até 10 metros, o equivalente ao tamanho de um pequeno avião. Isso faz com que esses animais estejam entre os maiores seres voadores que já existiram. Apesar de sua aparência muitas vezes assustadora, os pterossauros tinham uma grande diversidade de formas e estilos de vida. Alguns tinham dentes afiados e se alimentavam de peixes, mergulhando nos oceanos como aves marinhas modernas. Outros possuíam bicos sem dentes e provavelmente se alimentavam de pequenos animais, insetos ou até frutas. Havia ainda aqueles que viviam em regiões costeiras, planando por longas distâncias sobre o mar, aproveitando as correntes de ar para economizar energia. A cabeça dos pterossauros também chama bastante atenção. Muitas espécies possuíam cristas impressionantes, estruturas que podiam ser usadas para exibição, comunicação ou até para ajudar na aerodinâmica. Essas cristas variavam muito em tamanho e forma, algumas sendo pequenas e discretas, enquanto outras eram grandes e extravagantes, tornando o animal ainda mais imponente. Outro aspecto interessante é a forma como esses animais se locomoviam em terra. Durante muito tempo, os cientistas acreditavam que os pterossauros eram desajeitados no solo, mas estudos mais recentes mostram que eles eram bastante eficientes, utilizando as 4 patas. Eles caminhavam de maneira estável e conseguiam até mesmo correr antes de levantar voo. Esse detalhe revela o quanto eles eram adaptados ao seu ambiente, dominando tanto o ar quanto a terra. O processo de voo do pterossauro também era algo incrível, diferente das aves, que usam principalmente as pernas para impulsionar a decolagem. Os pterossauros utilizavam seus membros anteriores, ou seja, suas asas, como uma espécie de catapulta. Isso permitia que até mesmo os maiores indivíduos conseguissem levantar voo com eficiência, algo essencial para sua sobrevivência. Ao longo de milhões de anos, os pterossauros evoluíram e se diversificaram ocupando diferentes nichos ecológicos. Eles viveram durante 3 períodos importantes: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Durante esse tempo, testemunharam grandes mudanças no planeta, incluindo transformações climáticas e o surgimento de novas espécies. Assim como os dinossauros, os pterossauros tiveram um fim abrupto, há cerca de 66 milhões de anos. Um evento catastrófico mudou completamente a história da vida na Terra. Um grande asteroide atingiu o planeta, causando incêndios, mudanças climáticas drásticas e a extinção de cerca de 75% das espécies existentes. Esse evento marcou o desaparecimento dos pterossauros e o fim de uma era dominada por criaturas gigantes. Mesmo após sua extinção, o legado dos pterossauros continua vivo através dos fósseis encontrados por cientistas ao redor do mundo. Esses registros são fundamentais para entendermos como esses animais viviam, se alimentavam e voavam.
Cada novo fóssil descoberto traz mais detalhes e ajuda a montar o quebra-cabeça pré-histórica. Curiosamente, o estudo dos pterossauros também contribui para a ciência moderna de formas inesperadas. Pesquisadores analisam a estrutura de suas asas e seu modo de voo para desenvolver novas tecnologias na aviação e até em drones. Isso mostra como a natureza, mesmo milhões de anos depois, ainda pode inspirar inovações. Ao imaginar o céu da Terra naquela época, é impossível não sentir admiração. Em vez de aviões e pássaros como conhecemos hoje, o horizonte era preenchido por criaturas majestosas, deslizando silenciosamente pelo ar, explorando um mundo completamente diferente do nosso. Os pterossauros representam não apenas uma parte fascinante da história natural, mas também um lembrete do quão extraordinária pode ser a evolução da vida. E talvez o mais impressionante de tudo seja perceber que, apesar de todo o avanço da ciência e da tecnologia, ainda estamos descobrindo novos detalhes sobre esses seres incríveis. A cada descoberta, uma nova peça se encaixa, revelando um pouco mais sobre um passado distante que, de certa forma, ainda vive na nossa curiosidade e imaginação. Assim, quando pensamos nos pterossauros, não estamos apenas olhando para criaturas extintas, mas para um capítulo grandioso da história da Terra, onde o céu foi, um dia, governado por répteis voadores que desafiaram os limites da natureza e deixaram uma marca eterna no tempo. E agora é com você. Se esse conteúdo te impressionou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha com alguém que ama curiosidades, porque aqui você sempre vai encontrar histórias incríveis como essa.